Ser bonita e ser atraente são duas coisas completamente diferentes. Você pode ser muito bonita e ser sem graça. Ou você pode não ser tão bonita, mas você ser muito atraente. Oi, divas! Pra quem não me conhece ainda, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Raíssa Rezende e eu trago vários vídeos de dicas de beleza pra vocês e glow up. Não esqueça de curtir o vídeo, me seguir e ativar o sininho pra não perder nada. Esse aqui é um traço que a gente vai tentar correr um pouco. Se você faz chapinha no seu cabelo ou faz progressiva no seu cabelo e ele fica um liso escorrido, sem volume, porque tem dois tipos de liso. O liso que parece natural e o liso que é escorrido, que normalmente é o liso de progressiva. O liso natural, ele parece ser um liso mais cheio, sabe? Parece ter mais volume. E é o volume que faz a gente ter personalidade. Quando é muito escorrido, a gente parece um pouco sem personalidade. E tem como você ter o cabelo, mesmo com progressiva, o cabelo cheio. Bom, mesmo que você faça progressiva ou chapinha no seu cabelo, uma coisa que vai ajudar muito ao seu cabelo ter mais personalidade vai ser você vai jogar o seu cabelo pra frente, vai amassar ele e joga ele pra trás de volta. Quando ele voltar pra trás e você dar uma ajeitadinha na frente, principalmente, o seu cabelo ele vai estar com movimento. Faça isso, tipo, umas 2 ou 3 vezes se tiver muito liso. Como eu gosto de exemplos, eu vou dar exemplos na prática pra vocês. O meu cabelo, ele não tá totalmente escorrido, mas eu vou fazer pra vocês verem a diferença. Assim, ele sem eu ter jogado pra frente. E foi assim que ficou depois de ter jogado pra frente. A diferença é absurda. E às vezes a gente pensa que vai ficar assanhado o cabelo se a gente fizer isso, mas não fica. Não fica. Se você dá uma ajeitadinha na hora que voltar pra trás, fica um chuchu. Amigas, o cheiro. O cheiro da gente é uma coisa única, então faça o seu cheiro ser único. Não usa uma coisa, tipo assim, hoje, amanhã usa outra. Se você puder pegar, tipo assim, o perfume que você mais gosta, que você acha mais cheiroso, e usar sempre esse perfume. Se possível, você compra mais perfumes desse mesmo que você gosta do que perfumes diferentes, justamente pra você ficar com um cheiro específico. Isso vai fazer você ter uma marca pessoal, uma identidade. E isso é incrível. Eu gosto de usar isso também pra acessório. Você usa alguma coisa que você acha extremamente bonito e você vai sempre usar só aquele acessório. Tenha hobbies, alguma coisa que te faça ter um tempo só você e esse hobby. Vamos supor, o que você vai fazer amanhã? Aí você fala, amanhã não vai dar, porque amanhã eu vou... Aí você escolhe um hobby que você gosta muito e vai fazer esse hobby. Amanhã eu vou jogar vôlei. Amanhã eu vou dançar, eu tenho aula de dança. Amanhã eu vou, tipo, pra academia. A academia também é um hobby. O hobby é uma coisa tão importante que, às vezes, quando a gente entra num relacionamento que a gente não tem nenhum hobby, a gente acaba ficando dependente emocional. É porque a gente acaba cada vez mais se adaptando à rotina do outro e esquecendo nossa rotina. Tipo, vocês já repararam que homens, quando eles entram em um relacionamento, eles continuam a mesma rotina que eles sempre tiveram? Normalmente a mulher muda tudo. Então, por isso que é bom ter hobbies e não desistir desse hobby. Principalmente se foi porque você entrou num relacionamento. Eu não passei iluminador no início do vídeo pra vocês verem a diferença. Eu só passei blush, corretivo, um pouco de sombra na sobrancelha e gloss. Então, eu vou passar pra vocês um pouquinho de iluminador pra vocês verem a diferença absurda que iluminador faz. E essa é uma das dicas que eu vou dar agora, que é vocês usarem iluminador pra iluminar os pontinhos que vocês mais querem chamar a atenção no rosto de vocês. Eu vou passar aqui, 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 e vocês vão ver a diferença. Amiga, você tem que brilhar. Eu passei aqui, aqui, aqui e aqui. Você tem que brilhar. Olha a diferença que faz o iluminador. Fica muito diva. Então, use iluminador. Vai fazer você ter bastante personalidade. Gente, lembrando que ser uma pessoa atraente é justamente isso. Ser uma pessoa com personalidade. Se você estiver sentada numa cadeira, assim, tem várias pessoas nesse local, e aí todo mundo fica sempre concordando uns com os outros, e aí você tem coragem de dar a sua opinião de verdade. Não sendo polêmica, não coisas que, tipo assim, que vai trazer discussões, que aí fica chato e sem graça. Mas você fala, você dá a opinião sua, sem precisar ficar concordando com todo mundo. Essa pessoa, ela passa um ar de diferente. Lembrando, mas com cuidado, sem ser chata. Quando você for sair com as pessoas, não fale só sobre você. Escute muito bem quando alguém estiver falando. Fica, tipo, parada, reta, com a cabeça erguida. Você lembra que eu falei em outros vídeos pra vocês que a postura conta muito? Vocês vão ficar reta, com a cabeça erguida, escutando a pessoa falar. Aí você só escuta, se você concordar com alguma coisa, porque é falta de educação, você parar de interromper a pessoa só pra concordar com ela, sabia? É chato. Então, quando você concordar com alguma coisa que ela tá falando, você só para, ri um pouquinho, assim, de canto e balança a cabeça. Somente.
Amigas, isso aqui é uma coisa que ajuda demais, isso deixa a pessoa muito atraente. Quando você for cumprimentar uma pessoa, nunca cumprimente essa pessoa com a mão frouxa. Ó, esquece, mão frouxa que acabou. Você vai erguer a mão com a cabeça erguida, como eu falei, você vai erguer a mão e vai apertar a mão dessa pessoa. Não muito forte, tá? Vamos ter calma. Mas você vai apertar a mão dessa pessoa. Isso dá uma sensação de mais de presença, de mais confiança. E a gente, quando a gente passa uma sensação de seguro de si mesmo, isso faz a gente ser diferente, sabe? Faz as pessoas olhar pra gente com um olhar diferente. Eu não sei se vocês já viram aquelas meninas no TikTok ou no Instagram, que elas são tão bonitas e, além de bonitas, elas se destacam. Elas fazem vídeos e viralizam muito justamente por causa desses vídeos que elas fazem, de muita confiança que elas têm. Às vezes desfilando, seja no que for, elas viralizam muito justamente porque elas têm muita confiança, e é nítido isso. Porque algumas, tipo assim, elas são lindas, claramente são, mas a gente vê algumas meninas que são, às vezes, muito mais bonitas, que elas não viralizam tanto, justamente porque elas não têm tanta confiança. A confiança é uma coisa absurda, ela tem energia, a confiança é uma energia. Quando você estiver conversando com uma pessoa, olhe nos olhos dela. Não fica, tipo assim, desviando o olhar, ou falando, olhando pra baixo, ou pras paredes. Não encara também, porque vai ser muito desconfortável. Mas se você puder olhar nos olhos dessa pessoa, isso vai dar muita presença e muita confiança pra você. É nítido, porque é muito difícil uma pessoa conversar olhando nos olhos. Às vezes, as pessoas até interpretam mal, de tanto que as pessoas conversam sem olhar nos olhos. Aí quando alguém olha nos olhos, elas até acham que tá flertando com elas. Às vezes não. Então cuidado com quem você vai fazer isso, justamente porque elas podem interpretar que você esteja tentando flertar com elas. Mas, tipo assim, olhar nos olhos é muito sério. Tipo assim, eu não vejo pessoas que são bem-sucedidas financeiramente, que elas conversam sem olhar nos olhos das pessoas. Isso é nítido. Teve um dia que eu fui sentar numa entrevista de emprego e aí eu fui conversar com uma pessoa muito rica e era nítido. Eu fiquei, tipo assim, com vergonha. Às vezes a gente fica desconfortável porque a pessoa olha muito nos olhos da gente. É difícil você ver uma pessoa bem-sucedida financeiramente olhando para um canto, olhando para o outro para falar, desconfortável. É muito difícil. Então, é um hábito que a gente deve aprender um pouco mais. E é uma coisa que eu tento melhorar muito, mesmo com vergonha. Seja com quem for, seja se eu estiver conversando com uma amiga minha, seja com um estranho, seja quem for, eu sempre converso olhando nos olhos. Esse daqui, além de um hábito atraente, é um hábito super elegante, que é não ficar o tempo inteiro buscando atenção. É muito feio. Eu tenho certeza que você já viu alguém que é bonita, mas fica o tempo inteiro querendo chamar atenção, a pessoa acaba ficando feia. Seja discreta com a sua personalidade. Se você for te chamar atenção com essas características, você vai chamar atenção. Você não precisa ficar o tempo inteiro falando alto, gritando, ou tentando chamar a atenção das pessoas, constrangendo as pessoas, porque você vai ser uma pessoa sem noção. Em vez das pessoas se apaixonarem por quem você é, elas não vão gostar de você, vão te evitar, e quando tiver num grupo de amigos que todo mundo chama pra ir num lugar pra viajar, pra ir em algum canto, elas vão tentar te excluir, você vai perceber, você vai ficar sem graça e achar que o problema é com os outros, quando na verdade, às vezes, o problema é com a gente. Não esteja no seu 100% todos os dias. Não esteja mesmo sempre no seu 100%. Às vezes parece estranho, porque eu mesma fico falando, esteja sempre bem arrumada. Gente, sim, esteja sempre bem arrumada, mas não esteja sempre no seu 100%. Eu vou explicar o porquê isso. Gente, quando a gente está muito arrumada, sempre, até em ocasiões normais do dia a dia, a gente tá super maquiada, super produzida, 100%, acontece que quando a gente vai num evento diferente, que a gente vai se arrumar, que era pra gente estar dando o nosso 100% mesmo, que as pessoas veem a gente no local, elas vão achar que a gente não arrumou mais, tanto, né, quanto deveria naquele evento. Por mais que você seja a coisa mais linda, ela vai achar que você não arrumou tanto. Quem te conhece? Porque elas já têm exemplos do dia a dia que é exatamente como você tá lá fora. Em um local que era pra você estar mais arrumada do que no dia a dia, você tá a mesma coisa. Então não vai fazer diferença pra elas. Mas eu falo, não saia desarrumada, não saia feia. Você tem que investir na sua imagem. Mas estar sempre, todos os dias, 100%, quando você sair, as pessoas não vão ver tanta diferença, não. Então, por isso que é bom investir, compra, usa as maquiagens mais leves no dia a dia. Quando você for em um evento, você usa uma roupa mais elegante, usa uma maquiagem um pouco mais pesada do que no dia a dia você costuma usar, com mais brilho, às vezes, mas tudo com moderação, vai fazer diferença. Aprenda a fazer pausas durante a conversa. Isso é uma coisa que às vezes parece que eu esqueço, que eu sou de conversar demais. Mas o problema maior, por exemplo, aqui nos vídeos, eu ainda por cima eu coloco o vídeo ali mais rápido, né? Eu coloco pra ele ficar pra me falar mais rápido, pra não ficar uma coisa muito chata. Você falar devagar e as pessoas ficam um pouco entediadas. Eu já reparei muito isso na internet. Que se você fala devagar, as pessoas se entediam muito e pulam seu vídeo. Então, eu acelero o vídeo. Mas normalmente eu costumo conversar um pouco mais devagar. Mesmo que eu converse muito, a não ser quando eu tô com ansiedade, aí eu começo a conversar demais, e começo a conversar muito rápido, e aí parece que eu tô ficando, da cabeça. Então, mas no dia a dia, quando eu não tô ansiosa, eu faço o possível pra mim conversar mais devagar. Pelo menos o possível eu faço.
E o nosso último tópico é: descubra a sua energia. Tem pessoas que elas têm energia de delicadeza, outras uma energia de mulherão, outras uma energia de elegância. Todo mundo tem uma energia específica. Você vai ter que descobrir qual é a sua energia. Se você tem uma energia de mulherão, você vai usar aquelas roupas que dá mais aquele charme de mulherão. Se você tem uma energia mais fofa, delicada, você vai usar coisas mais fofas, mais delicadas. Todo mundo pode ser especial do seu jeito. Se você é uma pessoa fofa e delicada e você tenta ser mulherão, vai parecer que você tá sendo vulgar, entendeu? Porque é além do que a sua aparência transmite, entende? Se aí você é uma pessoa mulherão e você quer ser fofa, delicada, vai ficar também vulgar. Porque além do que a sua aparência permite ser, você consegue. Se você é fofa e delicada, você consegue ser diferente nisso. Você não precisa tentar ser outra coisa. Você só precisa saber o que você é e aprofundar nisso.